Shalom Adonai, Deus abençoe você, mais um dia, mais um momento, aqui estamos para meditar em Apocalipse, capítulo 2, versículo 12, até o versículo de número 17, carta à igreja em Pérgamo. Nós chegamos aqui ao ano 312 depois de Cristo, até o ano 400 depois de Cristo, ou seja, o que vamos ver aqui em Apocalipse, né, nessa carta, foi o que aconteceu no período 312 da igreja ao ano 400 depois de Cristo, tá? É uma igreja que vivia de aparência de forte, ela aparecia, né, ou demonstrava ser uma igreja forte, sendo que não era, uma igreja que vivia de aparência. Então a igreja naquela época vivia de aparência, tá? E ele começa: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve essas coisas, diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Jesus se apresenta aqui como aquele que vai julgar as pessoas, né? Espada, a ideia aí de cortar, de separar. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservo o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então aqui ele fala do trono de Satanás, que possivelmente era um altar de 60 metros, certo? Ao deus aí Baal, né? Ao deus Zeus também, certo? E essa adoração, esse local de adoração, possivelmente é chamado o trono de Satanás. Outra coisa, eles gostavam de cultuar também o imperador, tinha ali a imagem, né, do imperador também, certo? E Antipas aqui era um homem que possivelmente líder dessa igreja, ele foi martirizado, foi morto por servir ao Senhor Jesus Cristo. E aqui, Antipas, né, é apresentado minha testemunha fiel, o qual foi morto entre vocês onde Satanás habita. Essa ideia onde Satanás habita é por causa do trono aqui desse Deus, tá? Versículo 14. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas. Agora ele vai, né, criticar os erros da igreja. Foi o que aconteceu com a igreja, tá? Nesse período. Olha só. Pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Então aqui existia um grupo de pessoas que sustentavam a doutrina de Balaão, se vendiam, né? Por isso que parecia ser forte, mas não era, parecia ser cristão, mas não era. Então a igreja viveu esse período dessa forma, onde os cristãos se vendiam, as lideranças eram compradas. A gente sabe que até hoje existe isso. Muitos líderes cristãos são comprados, certo? Até na questão política, partidarismo político. O qual, né, aí fala aí, os filhos de Balaque, né, ajudou a armar a armadilha, ou cilada diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição, ou seja, eles ali, né, no que está relatando aqui em Números, quando ali na época de Balaão e Baraque, os israelitas começaram a se prostituir com as mulheres, se eu não me engano, Números 25, não me fala a memória, mas acho que relata isso, dessa promiscuidade aí das pessoas, né, dos israelitas se envolvendo sexualmente com as mulheres não cristãs, não judia ou não israelita, melhor dizendo. E então o que significa isso? Que a igreja, devido ser uma igreja fraca, né, nesse período aqui do ano 312 ao ano 400 depois de Cristo, elas iriam se envolver com prostituição. Essa prostituição tem vários sentidos. Tem um sentido de adultério espiritual, que é trair Deus, adorando esse suposto Deus aqui, que é o Deus Zeus, ou o próprio imperador, né, como era a exigência dele naquela época, tá? E aí ele fala aí, né, versículo 15, outro sim também, tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Né, nós já estudamos sobre essa doutrina dos nicolaítas, que é um grupo de pessoas que, né, de homens ali, né, que estava implantando a promiscuidade, né, a questão sexual, usando o corpo como uma forma de dizer que havia uma purificação do corpo, certo? Sendo que teria que ter relação sexual com outra pessoa sem ser o seu cônjuge, dizendo que ali havia a purificação. Estava levantando também sacerdote. Esse grupo aqui, certo, dos nicolaítas, estava levantando falsos sacerdotes que não eram sacerdote, né? Porque para ser sacerdote tinha que ser da tribo de Levi, primeiramente.
E esses homens não eram da tribo de Levi, tá? Que eles estavam levantando. Portanto, versículo 16, portanto, arrependo. Olha o conselho que o Senhor Jesus dá à igreja, naquela época, a igreja de Pérgamo, e também a igreja de hoje, né? Ou daquela época também. Portanto, arrependa-se, e se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Presta atenção. O Senhor está falando que vai exterminar essas pessoas através da própria boca dele, no sentido de, essa é uma linguagem metafórica. Eu não falei aí no início das cartas de Apocalipse. Apocalipse tem muita linguagem metafórica. Outro detalhe importante que eu não falei. Aqui, esse número 7 é o número da perfeição, certo? É o número da plenitude, tá? Por isso que tem aqui 7 cartas, 7 igrejas, 7 estrelas, 7 taças, 7 trombetas. Nós vamos ver, né, vários setes aí. Então vamos lá. E aí, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, ao vencedor, aquele que perseverar, firmar, certo? Dar-lhe-ei o maná escondido, bem como dar-lhe-ei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Ou seja, a pessoa que perseverar aqui, né, aquela que manter a vida em santificação, a vida pura, certo? O nome dele vai continuar mantido no livro da vida. Por isso que nós defendemos e acreditamos que a pessoa pode perder a salvação, devido também a essa passagem aqui, tá bom? Então aí amanhã nós vamos ver aí a igreja de Tiatira. Outra coisa, a palavra Pérgamo significa fortaleza. Devido o nome significar fortaleza, né, uma igreja aí que achava que era uma igreja poderosa. Outro detalhe importante que eu não falei, nesse período aí, onde surgiu Constantino, no ano 320 depois de Cristo, onde ele começou a tirar a igreja das casas e ir para o templo. Aí onde existiu o salão, que hoje nós chamamos de templo, no ano 320 ali, 322, depois de Cristo, Constantino, né, começa a fazer isso. E aí o povo vai perdendo a santidade, tá bom? Então amanhã vamos ver aí a igreja de Tiatira.